e vamos pensar um pouquinho sobre recursos infalíveis. Vamos conversar um pouco sobre essas verdades de Deus para o nosso coração. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, a Sagrada Escritura assim afirma: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Louvado seja Deus! Que riqueza é a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje pela manhã, compartilhei com vocês sobre a oração como grande recurso para a família. E no culto da manhã, nós ficamos apenas no verso 18. E a partir do versículo 18, os irmãos que aqui estavam, que cultuaram pela internet, a partir do versículo 18, nós conversamos um pouquinho sobre a oração, como ela deve ser. E agora, nós vamos ver a totalidade desses recursos, porque vou compartilhar com vocês de forma muito objetiva sobre o texto que conhecemos como o texto da armadura de Deus. E Paulo nos convida ao revestimento de uma armadura. Ele quer nos chamar a esse revestimento com um propósito. O propósito de estar revestido dessa armadura é ter resistência. Resistência nos dias maus. Resistência contra as investidas que não serão poucas do diabo. A armadura foi utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, não no sentido literal, mas ao utilizar essa imagem, ele quis colocar diante de nós que assim como a armadura é um recurso utilizado para os guerreiros na guerra, também nós temos um revestimento espiritual, uma armadura não literal, que nos fortalece, nos protege, é como recurso para que vençamos nossas batalhas. Assim como a armadura é útil para o guerreiro, a armadura espiritual, a armadura de Deus, dá recursos para a vida cristã. Então nós vamos utilizar a mesma linguagem do apóstolo Paulo, para a partir desses elementos entendermos como devemos ter um revestimento espiritual e como isso se traduz na prática da nossa vida. O que esse revestimento espiritual, usando uma linguagem de uma armadura, na verdade tem a dizer para nós hoje, que não lidamos nesse mundo das armaduras, não vivemos num contexto de guerras como no período da Idade Média, estamos num momento diferente da cultura medieval, mas todo mundo aqui entende muito bem o que faz uma armadura no corpo de um guerreiro. Então todos entenderemos o que fazem as orientações de Deus e os recursos de Deus para nós vencermos no dia a dia.
Por isso eu quero lembrar a você que ele começa dizendo que temos um recurso. E esse recurso para nós cristãos, o apóstolo Paulo vai chamar de cinto da verdade e couraça da justiça. Ao utilizar essa imagem, o cinto rodeava a túnica de um soldado, e ali ele apoiava a sua espada, a sua arma, e era uma beleza ter esse cinto, porque dava a ele liberdade de movimento. O cristão é assim também. Deus põe diante de nós esse recurso, que dá mobilidade à vida de um cristão, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar. Põe-se diante dele a couraça da justiça. Um homem revestido da justiça é inacusável. E é muito interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele traz para nós essa verdade, porque ele vai nos dizer de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pessoa que anda em Jesus, da justiça dele, é inacusável. Agora, é muito interessante de que a maior defesa de qualquer acusação é a nossa própria vida. Certa vez alguém disse que Platão foi acusado de cometer crimes e pecados. E a resposta de Platão teria sido a seguinte: devemos viver de tal maneira que mostremos pela nossa vida que todas essas acusações são falsas. A forma de vivermos mostrará que as acusações são falsas. Por isso Deus põe diante de nós esse grande recurso espiritual, que o apóstolo Paulo pôs como cinto da verdade, couraça da justiça, uma visão de uma armadura medieval. Mas a gente pode entender o que isso quer dizer para nós. É tão e simplesmente, falem tão somente a verdade. Falem apenas o que é certo. Aqui está um grande recurso que não falha para os servos de Deus. Se falarmos somente a verdade, e se falarmos apenas o que é certo, falar a verdade e falar o certo, se constituirão em peças fascinantes, poderosas para o fortalecimento espiritual. É o revestimento da verdade de Deus no nosso coração. Isso é cinto de verdade, isso é couraça de justiça, que põe o soldado de Deus de pé. Meu irmão, fale somente a verdade. Isso é recurso de Deus para a gente. Fale apenas o que é certo. Isso é recurso de Deus para a gente ficar de pé. Uma outra imagem utilizada pelo apóstolo Paulo: pés calçados. Por que ele usa essa imagem? Porque havia sandálias preparadas, específicas que os guerreiros usavam. Não era uma sandália, embora aberta, não ficava solta como uma havaiana. Ela tinha sua tira, e essa tira não era simplesmente um modelito bonito e chique para a época. Essas tiras eram para que elas ficassem firmes e não soltasse a sola do soldado, do pé do soldado. Então o soldado calçado com essa sandália, ele estava demonstrando-se equipado para marchar, pronto para a caminhada. Pés calçados. É o cristão estar ciente, consciente do seu ardor de ir pelo caminho proclamando o Evangelho de Jesus. O cristão precisa ter os pés calçados, sim, como um bom soldado. Esse recurso que é posto diante de nós. O cristão precisa estar sempre pronto para comunicar a mensagem do Evangelho. Então, isso quer dizer para nós? Tão somente empenhem-se sempre em pregar o Evangelho onde quer que estejam. É isso que é para nós. Não é literalmente colocar uma sandália, mas é estar sempre pronto para pregar o Evangelho. Isso é recurso para nós, irmãos. Um outro recurso infalível que Deus tem posto diante de nós é o escudo da fé. Palavra que Paulo utiliza para escudo no seu texto original, aqui, é muito interessante, porque havia tipos de escudo, mas tinha os escudos redondos, menores, mais leves,
para algumas habilidades do enfrentamento de um soldado que está de frente de outro. Então ele precisava ter uma boa espada numa mão e um escudo um pouco menor na outra, para que ele tivesse mobilidade de defesa e ataque. Defesa e ataque. Mas aqui esse escudo é um escudo um pouco diferente. Esse escudo ele é maior. É um escudo que consegue cobrir mais o corpo do soldado. Ele é um pouco mais pesado, sim. Ele pode tirar um pouco da mobilidade, sim. Mas ele tem uma função estratégica. Ele resistia os dardos acesos. Porque na guerra utilizava-se essa estratégia de colocar na ponta do arco uma esponja, uma espuma, e molhavam essa esponja no breu e acendiam para que quando jogasse aquela flecha, aquela seta, aquele dardo, ter contato na pele humana, no corpo humano, e aí o estrago era feito. Só que esse escudo retangular ou oblongo, maior um pouquinho, ele era feito com 2 madeiras, para que quando uma flecha acesa batesse nele, ela ia entrar na primeira, e automaticamente a pressão das 2 madeiras iria fazer com que aquelas setas fossem apagadas. Meus irmãos, o escudo da fé para nós é assim. Ele vai nos ajudar, porque o escudo da fé terá todo o suporte para um cristão vencer as tentações, porque o diabo não vem de brincadeira, os seus dardos são acesos. Em outras versões, é isso mesmo que está dizendo, os dardos são inflamados, e eles vêm para serem definitivos, destruidores, cruéis, arruinarem mesmo. Só que nós temos o escudo da fé. O diabo joga os seus dardos acesos, mas no escudo da fé esses dardos são apagados pelo poder de Jesus. Isso acontece conosco. Portanto, meu irmão, meus irmãos, mantenham a fé, pois é com ela que vocês resistirão às tentações, que não serão poucas. Um quarto recurso é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Salvação aqui simbolizada pelo capacete. Uma salvação que não só olha para trás. É muito impressionante a visão que o apóstolo Paulo coloca de salvação nos seus textos, registros tão lindos. Uma salvação que não só olha para trás. Eu sei que eu fui salvo, e eu estou seguro nessa salvação, mas uma salvação que também olha para frente. Eu sei que eu fui salvo, e estou seguro nessa âncora da salvação, mas eu sei que eu também estou firme para resistir tudo que vem na minha frente. Eu venci no passado, e eu já tenho plena certeza de que eu vencerei no futuro. Há uma espada, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. A palavra de Deus, ela tem essa validade na nossa vida e no nosso coração. A palavra de Deus nos ajuda na defesa, mas a palavra de Deus também nos ajuda no ataque. É impressionante como que o diabo corre quando a palavra de Deus é utilizada nos nossos lábios, e quem é o professor que nos ensinou a lidar com ele, com a palavra, foi o próprio Jesus. Porque quando Jesus, diante do diabo, citava na tentação a palavra de Deus, pode-se olhar, nossa, que bela defesa, mas pode dizer também, nossa, que brilhante ataque. Capacete da salvação, espada do Espírito. Tenham sempre no coração a verdade inabalável. Vocês já foram salvos pela graça de Jesus. Leiam sempre a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. O último recurso é a oração. De manhã foi só sobre esse recurso que nós conversamos. E vimos de manhã como a oração deve ser. Vamos só lembrar? Deve ser constante, porque nós devemos orar todos os momentos da vida. Deve ser intensa,
porque a oração precisa ser perseverante, mas também deve ser solidária, não pode ser egoísta, porque nós precisamos orar por todos os santos. Quais recursos podem superar esses, irmãos, que Deus põe diante de nós? Nós temos diante de nós a bênção desses recursos. E eu quero tão somente reler o texto, com essas imagens todas na mente. Eu gostaria que você ouvisse a leitura. Esta leitura eu vou fazer na versão Prazer da Palavra. A Bíblia diz assim: agora volto a me dirigir a todos com uma orientação geral. Busquem forças no amor poderoso de Jesus. O Deus eterno coloca ao seu dispor todos os recursos que precisam para resistirem às ciladas de Satanás. Vocês sabem que a nossa luta não é simples. Não lutamos apenas contra seres humanos, mas enfrentamos seres poderosos do presente e do futuro. No momento, esses seres poderosos lideram os que vivem nas trevas e fazem tudo para que o mal prevaleça. Para derrotá-los, o Deus eterno coloca ao dispor de vocês recursos muito valiosos. Se vocês os usarem, vão resistir aos ataques mais duros e vencerão completamente esses poderosos. Para triunfar, falem então somente a verdade e façam apenas o que é certo. Empenhem-se sempre em pregar o Evangelho, onde quer que estejam. Mantenham a fé, pois é com ela que vocês resistirão às tentações, que não serão poucas. Tenham sempre no coração a verdade inabalável, que já foram salvos pela graça de Jesus. Leiam sempre a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. Orem sem cessar, sabendo que podem contar com o Espírito Santo. Orem pedindo por vocês mesmos. Orem pedindo pelos irmãos na fé. Peço que orem por mim, Paulo, para que todas as vezes em que eu falar, eu pregue com coragem o maravilhoso evangelho que eu represento como um embaixador. Porque o que realmente importa é que eu fale sobre Cristo, estando preso, como agora, ou livre. Amém, irmãos? Essa armadura, esses recursos estão à nossa disposição. Só que eu tomei uma decisão. Eu vesti essa armadura. Eu pedi a Deus forças para isso. Eu disse para Ele: Senhor, eu sei que as lutas são grandes, mas eu também tenho plena consciência que com a sua ajuda eu vou conseguir. A Bíblia me garante. As lutas não encerraram. As batalhas não são poucas. A minha força é pequena e os meus recursos são limitados. Mas eu vesti a armadura de Deus. E quando vou à batalha, sou pequenininho, falho, mas eu não estou indo com a armadura humana. Nem Davi conseguiu ir a Golias com a armadura humana. Era grande demais para ele. Iria tirar mobilidade. Então ele pediu: não, deixa eu ir com a minha. E aí ele teve as pedrinhas na funda. Só que a armadura de Deus, irmãos, ela é sob medida. Ela é para todos, desde que você queira vesti-la. Ela não é literal, ela é espiritual. E ela põe a gente de pé. E é muito impressionante, porque quando vamos com a armadura de Deus, nós temos a força, a coragem, a intrepidez do próprio Davi, que diante da zombaria de Golias, ele pôde dizer: mas eu não estou indo contra você no meu nome, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A armadura de Deus é uma autorização de Deus, é uma capacitação de Deus,
é um postulado do céu para que possamos enfrentar as nossas lutas no nome do Senhor dos Exércitos. Recursos que estão diante de nós. Agora, nós os queremos ou não? Muitas vezes, no limite de uma situação simples da vida, nós recebemos algo para montar, por exemplo, e insistimos e não está dando certo. De repente você quer montar uma peça, como eu certa vez que precisava trocar, há muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que lidei com um tipo de chuveiro, eu precisava trocar a resistência daquele chuveiro. E eu lembro que fui trocar e comecei a mexer e disse, esse aqui é diferente, esse não abre. E desse é inteiriço, esse não abre. E mexi para lá, mexia para cá, e longe dos recursos, não estava perto aqui do meu pai, para dizer, pai, mexe essa resistência para mim. Não, tinha que eu resolver, era eu mesmo. E tinha algo do meu lado, o recurso para mim. Que naquela experiência, o meu recurso era tão simples. Ele era desse tamaninho, dobrado em 2. E sabe como era o nome dele? Manual. Que dizia assim, para trocar a resistência, pressione e gire para a esquerda. Eu só aprendi isso no segundo chuveiro. O primeiro eu quebrei. Quebrei porque eu tentei de todo jeito. E no final eu fui naquele ritmo do coco. Quando bate coco, ele abre. Se bater um pouquinho o chuveiro, ele vai abrir. Ele abriu, mas abriu e não fechou nunca mais. Você sabia que tem muita gente quebrando a vida, como eu quebrei o chuveiro? Só porque não quer o manual? Às vezes, meu irmão, você não está estragado não. Só precisa trocar a sua resistência. Porque pecado faz na resistência igual água de poço. Ajuda a queimar. Atrapalha. Estraga. Deixa a gente do jeito que não era para estar. E quando vai ver, arrebenta uma ligadura da resistência. O mundo vai dizer para você, sem resistência, você não presta. Bota fora. Você é como cana que já passou pela moenda. Joga no monturo e deixa a mosca pousar em cima. Mas Jesus é tão bom, é tão diferente. Diz, calma, eu que te fiz. Eu sei como abre. E eu sei que se botar uma resistência nova, você vai dar água quente, que vai fazer bem a muitas pessoas e a você mesmo. Eu não sei quantos chuveiros estão aqui com resistência queimada. Mas eu sei quem te fez. Eu conheço o manual. E eu sei que ele consegue trocar a resistência. Ele fez isso comigo. Fez isso com muitos aqui. E agora, desse jeito, eu posso ir ao céu. E para chegar até lá, enquanto aqui eu estou, eu tenho uma armadura forte à beça, que me ajuda a resistir contra as ciladas do diabo, que não são poucas. Pergunta a você. Por que não usar essa armadura? Por que não se revestir hoje da armadura de Deus? Mas o primeiro passo é entregar-se a Jesus. Se você está hoje aqui e não entregou a sua vida a Jesus, pastor, o que é dizer que eu não me entreguei a Jesus? É simples. Você um dia já disse para ele assim, Jesus querido, eu sei quem eu sou, mas eu quero nesse momento me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida a Ti, colocar a minha vida nas Tuas mãos. Eu me entrego para que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Você já fez isso? É impressionante. Pastor, não precisa ser revelador de nada não. Quem está aqui dentro e ainda não fez, sabe que precisa. E o Espírito Santo de Deus está agora falando com você que você precisa se entregar.